Seguinte, somando Instagram, YouTube, Direct, eu recebi mais de 1000 pedidos de pessoas querendo saber qual é a próxima tendência do marketing digital. Então, eu vou te falar como era o passado, como está agora, como vai ser o futuro e todos os fatores que você precisa se ligar antes de criar um produto. Eu também vou te mostrar as armadilhas que os gurus te colocam, as merdas que eles fizeram na Black Friday desse ano e como pensar no digital como uma verdadeira empresa e ter mais chances de dar certo aqui. Então, só essa aula vai te ensinar muito mais do que qualquer cursinho de 2, 3 mil reais de marketing digital e qualquer mentoria cara que você já tenha comprado antes. Tem coisa nessa aula que os gurus de marketing não sabem e tem coisa que eles nunca vão te falar, porque é antivendas. E quem sou eu para te falar tudo isso? Bom, eu fundei uma empresa de educação, usei o marketing digital para vender cursos, faturei 80 milhões, vendi a minha empresa e hoje eu estou aposentado e não vendo nada. Bom, e de você eu não quero nada. Eu não quero que você compartilhe, se inscreva, eu não quero absolutamente nada. Eu quero que você preste atenção na aula e faça da área de comentários um fórum de debates. Então, se você tiver dúvida, escreve o minuto do vídeo e coloca aqui o que você não entendeu, para as pessoas ajudarem e debaterem também. Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, e assim todo mundo aprende junto. Então põe o celular no modo avião, pega o seu caderninho e partiu, pô! Então vamos lá, para a gente entender o nosso cenário hoje, a gente precisa olhar para o passado recente e entender como que a gente evoluiu como consumidores e como o marketing cresceu também, tá? Então em 2018 as pessoas usavam o YouTube basicamente para entretenimento. Então nessa época você tinha canais como Porta dos Fundos, o Whindersson, Kéfera, e era o que a gente assistia no YouTube, basicamente, tá? O Instagram estava começando, então aqui você tinha influenciadores como Gabriela Pugliese, fazendo algum tipo de publicidade, mas assim, muito embrionário, valores baixos. Tudo era novidade, então era um momento em que a gente não estava tão vidrado assim no celular, então a gente consumia bem menos, até porque os aparelhos eram muito diferentes do que tem hoje, então nem todo mundo tinha acesso a um smartphone, nem todo mundo tinha smartphones que tinham telas grandes e interativas. Então, a gente tinha um consumo muito menor, né, do que hoje. Para efeito de curiosidade, nessa época, o Instagram atingiu 1 bilhão de usuários no mundo todo. Nessa época também apareceram os grandes experts. Então, eles começaram, muitos deles, nessa época, em 2018. Um deles foi o Sobral, que fez o lançamento da comunidade Sobral, muito impulsionado pelo irmão dele, que era o Mairo Vergara. O Mairo Vergara era um player de inglês e nessa época ele era o maior player do Brasil. Ele fazia os maiores lançamentos e tudo que ele faturava ele basicamente reinvestia no próximo lançamento. Então isso fazia com que ele atingisse o maior número de pessoas no mercado e fizesse grandes resultados, porque ele estava no mercado de idiomas. Beleza. Nessa época a gente tinha baixo acesso à informação. Então, como eu falei, as pessoas usavam o YouTube para entretenimento, não tinha muita gente gravando aulas e produzindo um conteúdo educacional e coisas avançadas. Então, era um mato sem cachorro, basicamente, tá? Nesse momento, o CPM médio no Brasil era de 1,20 dólares, $1,20. Então, era muito mais barato anunciar e tinham menos concorrentes, bem menos do que hoje. Tá? Então nessa época aqui foi a época de ouro, acho que daqui de 2018 a 2020, 2021 foi um dos melhores momentos aí para o marketing digital, foi onde muita gente fez dinheiro, muitos players grandes fizeram os melhores resultados da vida deles, beleza? E agora a gente chega no momento presente, 2025 é quando eu estou gravando esse vídeo, e hoje o que mudou no uso do YouTube é que as pessoas usam o YouTube como fonte de informação, tá? Então hoje o YouTube ele dubla canais em inglês para você. O que faz com que hoje você consuma conteúdos como o do Ryan Deiss, como o do próprio Russell Brunson, o do Alex Hormozi, Tim Ferriss e Neil Patel. E o que isso significa, né? No fim das contas? É que hoje você consegue acessar conteúdo, ou seja, informação, que é o que o curso oferece, de forma gratuita e de forma profissional, porque essas pessoas aqui, elas são excelentes no que fazem, são referências mundiais. Então você não precisa comprar um curso de marketing para aprender marketing, você consegue aprender com Ryan Deiss, você consegue aprender com o próprio Russell, que aqui no Brasil a gente replicou basicamente tudo que ele fez. Então,
Vou te dar um exemplo, o próprio fórmula de lançamento carrega muito do Russell, porque basicamente o que ele ensina são funis. Então o Russell ele fundou um software chamado ClickFunnels, em que ele ensinava a metodologia dele e lá dentro desse curso ele ensinava as pessoas a construir um funil usando o ClickFunnels. Então esse foi um software que ele criou. E aqui no Brasil, o Érico, ele criou o ClickPages. Então, ele usou até o mesmo prefixo do ClickFunnels, só que era ClickPages. Cara, minha letra tá uma merda. E ele ensinava também as pessoas a construírem as páginas, as landing pages, né, dentro do curso dele, usando o ClickPages. Então, a gente copiou muita coisa lá de fora, a gente copia até hoje, só que hoje você consegue aprender com esses caras direto da fonte. Na época, a gente passava longe disso. Esses caras nem produziam conteúdo, para você ter ideia, tá? Número 2, o Instagram já bateu o número máximo de usuários e decresce. Então, essa informação é muito importante. Eu separei aqui um gráfico para mostrar para vocês, que é o seguinte. O mercado do Instagram foi esse aqui, tá? 2014, 2015, 16, 17, 18. Aqui foi quando eu falei que bateu 1 bi de usuários. Em 2023, ele atingiu o máximo de mercado dele, que foi 2,4 bilhões de usuários. Em 2024, ele caiu para 2 bi, ou seja, ele perdeu 400 milhões de usuários. E aí, eu queria muito que vocês prestassem atenção nessa parte, porque eu já vou adiantar um conteúdo que eu vou dar aqui ao decorrer da aula. Só que lembra muito disso aqui, quando o teu guru chegar e falar para você assim, que o mercado ele está crescendo e que as pessoas sempre vão precisar resolver problemas e que você sempre vai ter uma demanda e que você vai sempre ter gente para comprar o teu curso. Porque é o seguinte, nenhum mercado cresce até o céu, tá? Esse aqui é o mercado do Instagram. Gente, a gente está falando do Instagram. Se até o Instagram teve um teto que foi aqui em 2,4 e agora ele está caindo, 2025 a gente ainda não tem um número oficial, porque óbvio o ano também não terminou, mas veja que ele correu, ele cresceu, chegou até aqui, bateu no topo e agora está descendo. E aí o teu guru, ele quer te convencer que sempre vai ter gente para comprar o teu curso, tá? Então, o que aconteceu com o nosso mercado brasileiro foi que a gente chegou nesse topo aqui e a gente já está caindo. E todos eles sabem disso, porque todo mundo que tinha que saber o que era marketing digital já sabe o que é marketing digital. Então, você não consegue produzir novas pessoas o tempo todo que ainda precisam conhecer marketing digital e precisam comprar a sua solução. Se o seu guru fosse falar disso aqui, ele falaria, caramba, mas tem 7 bilhões de pessoas no mundo, então ainda tem muito para o Instagram crescer, porque ele só tem 2 bi, o mercado dele é só de 2 bi pessoas, então ainda tem mais 5 bilhões de crescimento. Esse é o argumento que o seu guru falaria para você, mas a gente sabe que na prática não é assim, tá? A única forma do Instagram crescer seria se ele fosse para a China, o que não vai acontecer por uma questão política, ou se ele atacasse mais a Índia, o que não vai acontecer por uma questão econômica. As pessoas não conseguem ter renda suficiente para comprar smartphones e ter um acesso à internet de qualidade na Índia, que são países com mais de 1 bi de população, tá? Então, a forma do Instagram crescer seria atacando esses 2 países. Então, você percebe que o próprio Instagram ele tem uma limitação de mercado. E se o Instagram tem limitação de mercado, imagina você vendendo curso. A gente está falando de Brasil, gente. A gente está falando de Brasil. As pessoas não são infinitas e você não vai conseguir uma demanda infinita. Então a gente já bateu nesse teto aqui e a gente já está caindo. E vocês vão entender isso mais ao longo da aula aqui. E aí eu acabei de mostrar para você que os usuários do Instagram estão caindo e esse fenômeno está acontecendo com as redes sociais no geral, tá? Isso você pode pesquisar no YouTube. É um movimento que está acontecendo de pessoas deletando as redes sociais e dizendo que estão muito saturadas e que estão, enfim, com uma alta carga de estresse por conta das redes sociais e dessa saturação. Então as pessoas estão deletando as redes sociais, tá? Então isso mostra que o comportamento das pessoas está mudando em relação ao consumo de redes sociais e produtos, beleza? Agora, os experts grandes já não fazem o mesmo resultado de antes. Gente, por uma questão econômica e de demanda, né? Então, como a gente está vendo aqui, os maiores resultados dessa galera foi em 2020 e 2021. 2020
Troquei tudo aqui, essa merda. 2020 por conta da pandemia. Então, na pandemia, as pessoas foram obrigadas a ficarem dentro de casa. E teve um outro fator também, chamado auxílio emergencial. Auxílio emergencial. Então, você teve mais pessoas em casa com um ticketzinho extra para gastar, tá? Nesse momento também muita gente teve que ir para o digital obrigatoriamente por uma questão de aceleração, né, de movimento. E muito player que hoje você vê que fala que é grande e tal, nunca mais conseguiu repetir esses resultados aqui, tá? Foi um ponto único na carreira deles. Quem fez dinheiro aqui aproveitou muito. Então foi uma época de ouro aqui para o digital, de um CPM muito baixo, baixa concorrência. Quem estava bem posicionado aqui varreu a audiência. Então teve gente que começou a produzir conteúdo aqui em 2019 no Instagram, que em 2020 já estava muito grande, em 2021 também já estava muito grande. Então essa galera conseguiu varrer muito bem essa demanda aqui, tá? E hoje a gente tem mais informação. Então hoje as pessoas aprendem coisas no YouTube, no TikTok, no Instagram. Muita gente usa inteligência artificial para resumir dados, para trazer fontes de pesquisa. Então a gente tem mais informação, tem mais acessibilidade à informação, o que faz com que muitos cursos sejam desnecessários. Inclusive hoje você tem muitos canais de YouTube com uma qualidade bizarra, em que você consegue aprender muito mais do que qualquer curso aí de R$1.000, R$2.000, R$3.000. Então essa é a realidade hoje. Hoje você concorre com canais do YouTube. E o CPM médio está em 3,83. Então eu trouxe um relatório completo aqui de quanto variou o nosso CPM de 2018 até hoje. Então percebe que em 2018 a gente teve aquele número que a gente já falou de 1,20 e hoje a gente tem 3,83 o valor médio. Então isso significa um aumento de 3 vezes, né? Agora, percebe aqui o seguinte: em 2019, basicamente 2018 foi o mesmo valor, foi quando tudo estava começando ali, pouquíssima gente estava anunciando na internet. Em 2020 a gente teve um aumento de 25% por causa da pandemia. Então foi aquele estalo ali que todo mundo teve que correr para o digital para começar a anunciar. Muita empresa não anunciava, então teve que sair correndo ali, mudar toda a estratégia de marketing. Tinha empresas com um orçamento gigantesco de marketing que tiveram que fazer essa adequação. Em 2021, você teve um acúmulo de demanda, justamente dessas pessoas aqui. Então, em 2021, os anúncios aumentaram 88%. Então, foi quase 100% de aumento no valor dos anúncios. Em 2022, a gente teve uma pequena correção aqui, né? Em 2023 e 2024, a gente teve resultados mais consolidados. Então aqui as pessoas já estão habituadas, já estão acostumadas a investir em tráfego. Então essa é a média que a gente vai ter todo ano ali de aumento. Agora percebe o seguinte, ele está falando aqui que no primeiro trimestre, né, o first quarter, a gente já tem 9% de aumento. Então ainda faltam 3 trimestres, né? Esse resultado ainda não está consolidado para 2025. Então você já pode imaginar que esse ano aqui a gente teve pelo menos aí de 25% a 30% de aumento. Tá? Agora vamos falar de 2026. Para 2026, a gente já tem certo, tá? Anunciado que a gente vai ter mais 13% de aumento. Por quê? Por conta dos impostos. Então, o papai Lula aumentou o imposto para a meta e eles estão repassando esse imposto para a gente. É óbvio, né? A corda sempre vai arrebentar para o lado mais fraco. Fora o que já aumenta naturalmente todos os anos. Então você já pode imaginar que de forma conservadora a gente já vai ter aí mais 15% de aumento, que é o que é a média de aumento aí dos nossos últimos 2 anos. Então a gente está falando aqui de pelo menos aí aproximadamente 30%, 25% mais 30%, tá? Então é isso que vai aumentar no tráfego já para o ano que vem, já pode esperar esse aumento aí. Agora, se o teu negócio não tem 30% de margem, se ele tem 25%, 30%, ele já quebrou, tá? Porque você ainda tem inflação que aumenta o teu custo em tudo, né? Então, se o teu negócio tem margens baixas, você já espera o pior cenário aí para o ano que vem. Eu nem mostrei aqui, né? Quando eu falei que hoje o YouTube dubla muitos conteúdos em inglês,
eu separei essa thumb aqui. Então hoje você já consegue consumir um vídeo de uma grande personalidade do mercado em que ele já vai estar dublado, já vai estar até com legenda e título em português. Então isso facilita muito o consumo de conteúdo de qualidade, tá? Então agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais profunda, em que vão ter algumas palavras e alguns momentos que vocês não vão entender. É normal, mas se vocês não entenderem, coloque aqui nos comentários, coloquem a minutagem do vídeo e a própria comunidade aí vai se ajudando, o pessoal vai respondendo. Beleza? Seguinte, o primeiro argumento que o seu guru de marketing diz é que o mercado está crescendo. Então, do ano passado para cá, a gente cresceu 30% no marketing digital. E ele te vende como se fosse algo maravilhoso. Bom, todo mundo sabe que quantos mais players, mais concorrência. Não necessariamente isso gera mais consumo. A gente já viu uma curva de crescimento ali do Instagram e você viu que o Instagram chegou num topo, existe um teto. Então, chegou um momento que as pessoas não compram mais, né? Não existe mais a fabricação de novos consumidores. E isso bate muito já com o quarto ponto aqui, vou dar uma acelerada aqui. Por quê? Hoje muita gente entra no digital, inclusive esses 30% aqui foram por isso, porque as pessoas querem um meio de subsistência, ou seja, as pessoas estão buscando o digital para trabalhar. Está havendo uma migração da CLT para o digital. As pessoas estão buscando uma nova fonte de renda. E não é só mais uma renda extra. Hoje as pessoas querem trabalhar com isso, elas querem viver do digital. Por quê? Hoje as pessoas não procuram mais riqueza, elas procuram mais estabilidade, porque o mercado físico e o mundo, ele está muito instável. Então as pessoas querem algo mais estável que dependa só delas. Então elas veem o digital hoje como um trabalho mesmo, né? Como uma fonte de sobrevivência. Então essas promessas que antes eram muito comuns, de fique rico, faça milhões aqui, cara, as pessoas não estão nem querendo isso. Elas só estão querendo ganhar dinheiro e viver do digital de uma forma mais segura. Então, percebe que não é porque o mercado está crescendo que ele está melhorando. É como se... Vou fazer um exemplo aqui bem esdrúxulo, mas você vai entender bem. É como se a Anitta chegasse para você e falasse assim, cara, o número de ouvintes no Spotify, ele está crescendo muito. O que significa que esse mercado está crescendo bizarramente, cara. Ele está melhorando muito. Então, eu vou te vender um curso de como produzir suas próprias músicas. Então, você vai aprender comigo aqui, que sou uma pessoa que tem muito resultado nessa indústria, a produzir as suas próprias músicas e viver da música. Então, assim, gente, a gente sabe que isso não tem o menor sentido, né? Porque tem mais ouvintes no Spotify, que tem mais oportunidades para músicos, e não significa que está sobrando mais dinheiro no bolso dessa galera. Então, percebe que a Anitta já fez muito sucesso. Hoje, ela não faz mais o sucesso que ela fazia antes. Então, como eu tenho hiperfoco nesse assunto, eu preciso me controlar e eu tenho uma colinha aqui para não transformar essa aula numa aula de 3 horas. Então vamos lá. Então percebe, olha que exemplo esdrúxulo que eu usei, mas que se parece muito com o que a gente está vivendo hoje no marketing digital. Então a gente precisa ter uma noção mínima de mercado, a gente precisa ter uma noção mínima de economia, e eu vou chegar nesse ponto sobre o fator econômico, para que a gente não caia nesses argumentos rasos, porque as coisas têm uma profundidade muito maior do que parecem, tá? E esse terceiro ponto aqui que são fatores econômicos. Eu pulei o 2, né? Vou voltar aqui. Fatores econômicos do público. Então, poder de aquisição, inflação. Vamos lá. Se você vende um produto que é supérfluo, se você vende um curso de como fazer uma horta, né? Como você pode ter uma horta na sua casa, enfim, como você pode plantar ali as plantinhas, que não sei o que lá. Se você vende um tipo de curso desse, é natural que em momentos de crise e instabilidade econômica, essa venda caia, porque é um produto supérfluo, ele não é necessário para a vida das pessoas, né? Então os fatores econômicos, eles também interferem no mercado digital. Então, quando as pessoas estão com menos dinheiro, elas ficam mais racionais. Então, se você tem impostos aumentando, inflação aumentando, do jeito que está aumentando a nossa aqui, todo dia nasce um imposto novo, isso cria um momento de angústia na cabeça do cliente e ele passa a ver o teu produto como algo supérfluo que não vale a pena ele gastar 500 e 600 reais do dinheiro que está certo ali no orçamento dele, tá? Então se ele está ganhando menos dinheiro, se o mercado está mais competitivo, se tem mais instabilidade política, econômica no trabalho dele, se ele está vendo as pessoas serem demitidas
ele tem uma tendência menor a comprar o teu curso, porque é meio óbvio isso aí, tá? E esse item 2 que eu pulei aqui é o seguinte, eu trouxe até um story de um player para comentar ele para você, porque é algo que vocês precisam saber. Vamos lá, ele faz um longo texto aqui que eu não vou ler, para não estender muito essa aula. Só que é o seguinte, a conclusão dele é o seguinte, que nos lançamentos os grandes players eles investem muitos milhões de reais e eles convertem só de 1 a 3%, e essas leads que não fecham, elas já têm uma consciência maior, que não sei o que lá. Então, ele diz o seguinte, que os grandes constroem o mercado, eles investem milhões e jogam essas leads totalmente quentinhas e prontas e deliciosas no seu colo. Porque ele está tentando te vender uma imagem de que ele está te ajudando muito. Ele está gastando muito dinheiro para depois você fazer dinheiro sem esforço nenhum, tá? Essa é a ideiazinha que ele está te passando aqui. Então, agora percebe o seguinte. Entende uma coisinha. Você, no fim das contas, está competindo com ele, tá? Todos eles, todos grandes gurus, grandes vendedores de curso, estão nesse mesmo nicho chamado MMO, que significa Make Money Online. Então, não existe uma grande separação de nicho como te vendem, que é o seguinte, você vende curso para gestão de tráfego, então você compete com gestores de tráfego. Você vende lançamento, então você compete com quem vende lançamento. Nossa, que merda. Isso não existe. Na prática, o Facebook... Puta merda. Na prática, o Facebook, ele enxerga tudo como uma coisa só. Então, aqui dentro tem lançamento, aqui tem perpétuo, aqui tem coprodução, aqui tem copywriting, aqui tem gestão de tráfego, aqui tem IA, aqui tem social media. Então, tudo isso está dentro de MMO, Make Money Online. Por quê? Quando uma pessoa considera fazer um curso de IA, de automação, para ganhar mais dinheiro, ela também considera fazer um curso de gestão de tráfego. E no final, ela só pode escolher um caminho, porque ninguém escolhe fazer IA e gestão de tráfego e lançamento e perpétuo. Então, a pessoa ela escolhe um caminho para ganhar dinheiro. Então, todos esses cursos, todos esses nichos, são subnichos que no final eles estão dentro de um grande nicho chamado MMO. Então, no final das contas, todos vocês competem lead, competem público, competem sofisticação de mercado. Outra coisa que você tem que prestar atenção. Essa conversinha para boi dormir é o seguinte. Ele fala que esses clientes eles vão cair no seu colo muito bem amadurecidos porque ele já teve o maior trabalho por você. Só que pensa comigo aqui o seguinte. Esse cliente ele já foi impactado por esse player, ele já conheceu o produto dele, ele viu um ótimo design. Esse player ele tem muito resultado, então ele tem muito dinheiro, ele tem muita audiência, ele já mostra que ele ganha muito dinheiro com o que ele ensina e o preço do curso dele também é baixo, porque hoje em dia todo mundo baixou o preço dos cursos, né? Então hoje tiraram totalmente o valor do produto digital. E por que diabos esse cliente que já teve esse impacto de qualidade absurdo nesse player aqui vai deixar de comprar o produto dele para comprar o seu? Você já parou para pensar nisso? Essa pessoa que não compra desse player, ela já foi impactada pela mensagem dele, pela copy dele, ela muitas vezes já fez um teste, ela já comprou o produto, pediu um reembolso, ela já consumiu outras pessoas e ela não comprou esse player por algum motivo. E aí ele está tentando te dizer que você, iniciante, vai pegar essa lead e vai fazer uma venda para ela. Então, eu não consigo entender por que uma pessoa deixa de comprar de um grande player para comprar de você. Você já parou para pensar nisso? No final das contas, vocês estão competindo entre si. Então não existe essa teoria linda aqui, até porque não existe uma demanda enorme assim. Então é só ver os números que esses players colocavam em lives, colocavam em lançamentos, que não colocam mais. Por quê? Porque as pessoas já entendem, elas já sabem o que é. E elas já decidiram que elas não precisam disso.
E aí você acha que você vai convencer essa pessoa que não comprou dele. Então o que vai acontecer na prática é que você vai ter um aumento de CPM, obviamente você vai competir com os anúncios desse cara aqui, com o criativo desse cara aqui, com a autoridade desse cara aqui. Você vai gastar mais dinheiro e mais energia, porque você vai precisar de um poder de convencimento muito maior para essa pessoa aqui. Você vai ter que prometer mais, vai ter que entregar muito mais. Então, essa conta, ela não fecha. No final das contas, vocês são concorrentes, tá? Por mais que não pareça, mas vocês são. E aí, quando a gente volta aqui e fala de mais players no mercado e mais concorrência, a gente precisa entender o nível de sofisticação do mercado, que é uma coisa que ninguém te explica porque é muito anti-vendas, tá? Mas você vai entender agora. E aí, para entender os 5 níveis de sofisticação do mercado, você precisa entender que quem criou isso foi Eugene Schwartz em 1966. Então, não tem nada de novo aqui, não tem nenhuma engenharia espacial. Então, o nível 1 do mercado é o mercado virgem. É quando você é o primeiro a oferecer aquela solução para o mercado. E o público nunca viu nada igual. Então, aqui é o fórmula de lançamento em 2017 e em 2018. Então, aqui a gente tinha uma fórmula de lançamento, que era uma promessa até agressiva, as pessoas não acreditavam muito nessa promessa, porque era algo que as pessoas nunca tinham visto na vida, tá? No segundo nível, você começa a ter os primeiros competidores. Então a galera começa a copiar a tua promessa e você precisa amplificar a promessa. Então, as pessoas começaram a prometer 100 mil, daqui a pouco o mercado fica mais competitivo, ela precisa te prometer 200 mil, daqui a pouco 500 mil e daqui a pouco 1 milhão. É o que a gente viu acontecer aí com ganhar dinheiro online. Então, as pessoas só foram aumentando o nível da promessa e isso cria um desgaste no mercado. Nível 3, as promessas antigas param de funcionar. Então, o mercado já ouviu promessas e está cético, ele não acredita mais. E eles ignoram os anúncios. Então, é necessário criar um novo mecanismo. E aí, é nesse momento que, hoje, por exemplo, você tem pessoas criando mecanismos que são totalmente novos. Então, por exemplo, você tem uma IA que cria conteúdo. Não sei se vocês já viram isso, mas tem gente que vende uma IA que produz carrosséis, que produz, enfim, conteúdos ali para que você venda. Tem a IA também que cria produtos no automático e vende para você. Então, é um mecanismo que as pessoas estão criando agora com esse advento da IA, beleza? Nível 4, batalha de mecanismos. Então, o mercado quer entender internamente como funciona e querem mais detalhes de tudo. Então, nesse momento aqui, é quando as pessoas mostram os bastidores. Então, por isso que você tem aquele conteúdo do Primo Rico, em que ele passa um dia com a pessoa e ele mostra o que a pessoa faz. Então, nesse momento aqui, as pessoas, beleza, já sei que você ganha dinheiro com marketing, já sei que você ganha dinheiro com isso e com aquilo, mas eu tenho curiosidade, é isso mesmo? Então, nesse momento aqui, ele mostra o dia a dia da pessoa, mostra a casa da pessoa, o que ela tem. Então, é aquele dia ali todo programado de ostentação, é um dia que a pessoa coloca uma agenda totalmente cheia para fazer gravação e mostrar que ela é muito ocupada, enfim. É um dia programado para show off, para ostentação. Escrevi tudo errado, mas é o que tem. No nível 5 é um mercado completamente saturado. Então nada racional funciona mais e os players eles apelam para a emoção. Então aqui você tem coach fazendo lançamento cristão, você tem lançamentos evangélicos com temas evangélicos. Então aqui você já teve influenciador de finanças fazendo o lançamento lá, o desafio do Salomão, né, os códigos da riqueza ali, da Bíblia. Então aqui você tem um coach fazendo eventos presenciais que parecem mais cultos. Você coloca todo mundo ali para cantar, para louvar. Você cria aquele apelo emocional e você mistura tudo isso no final, que é ganhar dinheiro com a religião. Então você traz todo esse apelo emocional aqui, tá? Isso aqui é a galera jogando baixo mesmo. E aí muita gente viu que, fulano se converteu. Gente, isso aqui é simplesmente uma análise do mercado, tá? Não tem ninguém bobinho, não tem ninguém burrinho aqui não. Todo mundo faz um movimento totalmente estratégico, principalmente esses players grandes. Então, quando o cara vê que ele já chegou no topo do mercado dele e ele precisa fazer mais faturamento, o que ele faz? Ele começa a sofisticar esse mecanismo aqui. Então, ele começa a apelar para o emocional. Então, ele vira cristão, ele
ele começa a atingir novos públicos, porque o público dele já está saturado. Então ele precisa trazer pessoas da igreja que acreditem nele, que confiem nele para ganhar mais dinheiro, tá? Esse movimento, ele já funciona há muito tempo. Então, quando um player aqui se converte, ele toma essa decisão de começar a fazer lançamentos cristãos, né, com essa pegada mais emotiva e mais religiosa, é porque isso já funciona há muito tempo. Gente, é só você olhar os pastores que enriqueceram, né? Você tem Valdomiro Santiago, Bispo Macedo, você teve esse boom de igrejas, essas lagoinhas da vida, né? Que trouxeram um público mais jovem, né? Que você tem ali uma igreja com uma temática de boate, esses pastores mais novos ostentando, fazendo grandes eventos, enfim. Isso foi um movimento totalmente estratégico de sofisticação de mercado. Então, algumas pessoas usam esse tema evangélico e religioso para atrair mais pessoas e aumentar o seu faturamento, tá? Queira você acreditar ou não, mas isso acontece. Principalmente quando as pessoas começam a ganhar muito dinheiro, elas cruzam uma barreira ética. Então, todo mundo tem uma barreira ética e de valores, e aí quando algumas pessoas ganham dinheiro, elas cruzam essa barreira e fazem literalmente qualquer coisa por dinheiro, tá? Elas vestem um personagem que elas não são para fazer resultados maiores. Então eu separei aqui, um erro que muita gente comete é criar anúncios de venda, sendo que ela está no mercado 4, no nível 4 de sofisticação, como se ela estivesse no mercado nível 1. Então, vou te dar um exemplo muito simples. Às vezes a pessoa está no mercado de emagrecimento e ela cria um anúncio prometendo à pessoa que ela vai emagrecer de uma forma muito fácil, né? Emagreça 5 quilos, com 10 minutos por dia de exercício. Cara, isso não funciona. Isso poderia funcionar quando o mercado estava no nível 1, lá em 2015, 2016, que não tinha ninguém fazendo isso. Agora, quando você está em 2025, que todo mundo já testou 1 milhão de soluções que não funcionam, e você quer fazer um anúncio muito apelativo, com uma proposta totalmente inovadora, as pessoas não vão comprar. E aí o que acontece muitas das vezes é que essa pessoa chega na mentoria do guru, traz esse problema e o guru vai falar, não, cara, troca um anúncio, troca a copy, reduz o preço do seu produto, quando, na verdade, é um erro de sofisticação de mercado. Então, o que eu separei aqui é o seguinte, a mesma estratégia não funciona para todo mundo, porque cada pessoa está num mercado diferente, com desafios diferentes. Então, não adianta padronizar, não adianta você comprar um cursinho de marketing digital e esse guru falar que você está errando no tráfego, que está errando na copy, que está errando na headline, o criativo, porque as pessoas estão em níveis de mercado diferentes. Tem pessoa que está nesse nível 1 e 2 aqui, tá? O troço está bem bagunçado aqui já, mas eu vou tentar usar uma cor diferente. Tem gente que está nesse mercado 1 e 2. Que mercado 1 e 2 é esse? Mercado de IA. É um mercado que está começando agora. Tem poucos competidores, né? Tem poucas pessoas nesse mercado. Tem um ou outro ali que estão fazendo um resultado grande. E é um mercado que está iniciando agora. Então, tem pessoas que estão no mercado 4 e 5, que é um mercado de coach, por exemplo. Mercado que está um pouco mais queimado aí, né? Porque muita gente queimou esse termo. Então, o mercado 4, emagrecimento. Então, você não consegue usar uma mesma solução para todos. Então, todo mundo está num mercado diferente, com desafios diferentes. Então, é por isso que esses cursinhos de marketing digital, essas soluções rasas, param de funcionar muito rápido, né? E é por isso que as pessoas estão comprando e vendo que não funciona. Porque existe um nível de sofisticação, tá? E para isso acontecer, eles precisam amplificar a promessa. Então, toda hora falam que você vai fazer um resultado bizarro, que você vai ganhar muito dinheiro fazendo o curso deles. E aí eu trouxe um exemplo simples aqui também, tá? Como é que você está num mercado nível 4 e você consegue otimizar esses resultados e se destacar um pouco mais da massa? A solução é nichar cada vez mais para o mercado nível 1. Então, eu criei um exemplo que é o seguinte. Se você é um corretor no Rio de Janeiro, um corretor de imóveis no Rio de Janeiro, cara, tem 1 zilhão lá. Agora, se você se torna um corretor especializado em casas na Barra da Tijuca, é diferente. Aí você já deixa de competir com essa manada aqui do nível 4 e você acaba criando um mercado nível 1. Porque tem poucas pessoas especializadas em casas na Barra da Tijuca. Então você tem corretores que trabalham no Rio de Janeiro inteiro, Zona Sul, Zona Oeste.
mas você tem poucos que se especializam em casas. E aí, quando o cara se especializa em casas, ele sabe os melhores condomínios, as melhores plantas, as melhores vizinhanças. Então, é uma pessoa que fica muito mais valiosa e ela fica muito mais rara no mercado. É assim que você consegue sair de um mercado nível 4 e 5 e voltar para o mercado nível 1, nível 2, tá? E aí você consegue melhorar muito mais os seus resultados. Vamos lá. Outra coisa que vocês precisam saber e levar em conta antes de fazer qualquer coisa no digital é o modo de consumo das pessoas. Então, a andragogia, ela, diferente da pedagogia, é a ciência que estuda o modo de ensino dos adultos. Então, hoje as pessoas têm menos tempo e menos saco para consumir cursos. Então, em 2020, o oposto acontecia. Então, todo mundo estava em casa, todo mundo tinha muito tempo livre, as pessoas precisavam ocupar a mente e elas consumiam cursos. Então, todo mundo estudava ali, fazia um curso que tinha curiosidade, alguma coisa, as pessoas aprendiam a cozinhar, tinha gente que fazia curso de pintura, tudo que você possa imaginar. As pessoas estavam em casa de bobeira, tá? Hoje em dia não é assim. Hoje as pessoas têm menos saco para fazer qualquer tipo de curso. Número 2, attention span. O que é o attention span? É menos capacidade de concentração em alguma coisa. Então hoje você tem muito mais estímulo dopaminérgico por conta das redes sociais. Então hoje tem mais redes sociais de feed, de rolagem de feed e vídeos rápidos. Então hoje você tem um TikTok, um Instagram, um YouTube Shorts muito mais refinado e te convidando a usar. Você tem mais distração e você tem mais entretenimento. Então aqui eu trouxe esse pequeno exemplo que é o seguinte. Hoje, esse tipo de canal aqui, que é um aumento no entretenimento, né, que eu acabei de te mostrar, esse tipo de canal aqui é um concorrente seu. E aí você vai falar, caraca, porra, mas não tem nada a ver, né? Isso aí é YouTube, eu faço curso. Sim, justamente por isso. Isso aqui é um aumento de entretenimento. Então hoje você tem uma competição por tempo de tela. Você precisa tirar essa pessoa que está assistindo esse vídeo e convencer ela de que ela precisa assistir o seu curso. Isso se torna uma missão muito, muito, muito difícil. Hoje você tem grandes streamings aí, HBO Max, Netflix, Prime Video e Disney Plus. Então esse tipo de raciocínio você também precisa ter, porque não adianta nada você criar um curso maravilhoso que as pessoas não vão ter tempo de fazer. E eu trouxe também um dado aqui bem interessante, de que quando as pessoas falam de concorrência, né, as pessoas geralmente acham que o concorrente da Netflix é o HBO, mas muito pelo contrário, o maior concorrente da Netflix é um jogo chamado Fortnite. Então, por que o maior concorrente de um streaming é um jogo? Porque as pessoas gastam muito mais tempo nesse jogo e estão gastando menos tempo em streaming. Ao contrário do que as pessoas acham, o HBO não representa um perigo para a Netflix. E o Fortnite sim. Então as pessoas estão investindo muito tempo de tela em Fortnite e diminuindo o tempo de tela em streamings. Então a missão da Netflix é criar mecanismos de trazer essas pessoas que jogam Fortnite, jogam outros tipos de jogos, para se entreterem no streaming ao invés de um jogo. Então esse mesmo tipo de raciocínio você precisa ter no seu negócio. Por quê? Você tem que estudar formas de entregar o seu conteúdo combatendo esses fatores. De que forma? Por exemplo, se você vende um curso para advogados, tá? Esse curso custa R$400. O advogado, ele trabalha o dia inteiro. Então esse cara, ele fez 6, 7 contratos ali durante o dia, ele tá com a cabeça fritando, ele vai chegar em casa, ele vai querer assistir esse vídeo aqui para dar uma relaxada, ele vai brincar com os filhos dele, ele tem esposa, então não importa o quão bom seja o seu curso, ele não tem tempo para assistir, ele não vai tirar o tempo da família e do entretenimento para assistir o seu curso, principalmente porque ele trabalha o dia inteiro. Então esse tipo de raciocínio é o que você precisa considerar na hora de criar um produto. Então vamos lá. Se o teu curso é uma especialização para esse advogado ou algo que ele pode implementar e o seu curso ele dura 10 horas de duração. Cara, esse advogado ele não vai assistir 10 horas de conteúdo. E aí a gente vem aqui para o item 4, porque se a pessoa conclui que ela não vai conseguir consumir o seu curso, ou se ela precisa de muito esforço para concluir esse curso, ela não compra. A gente faz esse cálculo muito rápido na nossa mente. Então, o teu curso ele pode ser maravilhoso, ele pode ajudar muito esse advogado. Só que, se ele já imagina que ele não vai conseguir consumir isso,
Ou seja, ele chega em casa, ele vai ter que dar atenção para a esposa, para o filho, ele tem uma vida em casa, né? Ele tem outra vida em casa e ele quer dar uma relaxada, ele quer tomar uma cerveja, ele quer simplesmente colocar a cabeça ali no modo automático e não pensar muito, ele não vai comprar. E muito esforço também. Porra, são 10 horas de videoaula, cara. Quem assiste 10 horas de videoaula? Qual foi a última vez que você assistiu 10 horas de um curso? Porra, ninguém faz isso, né? Então, a gente vive numa época em que tudo entrega menos esforço. Então, a gente vive na época do streaming, na época do extremo conforto. Então, isso tira o costume das pessoas de estudar de forma mais hardcore, igual elas faziam em 2020. Hoje as pessoas não têm mais esse hábito. E aí, qual é a solução para isso? Tá? Uma solução muito simples. Eu trouxe um exemplo muito simples aqui, pessoal, para vocês entenderem da forma mais simples esse conceito e poderem aplicar no negócio de vocês, tá? Então você pode entregar esse curso ao vivo aos sábados de 10 da manhã a meio-dia. Ou seja, com isso você consegue cobrar um produto mais caro e mais eficaz. Mais eficaz por quê? Porque esse cara vai conseguir assistir. Então, aos sábados, a gente está entendendo que ele vai conseguir acordar, ele vai conseguir tomar café com a esposa dele, brincar um pouquinho com as crianças e 10 horas ele senta no computador e assiste a tua imersão, o teu treinamento ali de 10 a meio-dia. Depois ele termina e consegue almoçar e ficar com a família o restante do sábado. Então percebe, durante a semana a tua solução gravada não funciona para ele. Mas se você encontra um dia e consegue entregar de acordo com a vida dele, você consegue tornar o teu produto muito mais eficaz. Porque ele vai conseguir assistir e ele vai conseguir consumir, cara. Agora, você consegue também transformar isso num produto mais caro. Com uma entrega pessoal, como você consegue tirar dúvidas, ter uma conexão maior com esse advogado ali durante o sábado, cara, ao invés de cobrar 4 mil, você cobra 2 mil, você cobra 1.500. Tá? Você cobra mais. Só que quando você leva esse problema para uma mentoria, leva esse problema para o seu guruzinho, o que ele vai falar? Cara, porra, de 400, reduz para 197, reduz para 97. Sabe por quê? Porque aí você vai vender mais e esse cara vai subir na tua escada de valor. E aí você vai vender algo mais caro para ele depois. Dá até preguiça de falar sobre isso. Então, mais uma vez, cada pessoa está num mercado diferente, com diferentes níveis de sofisticação e diferentes desafios. Não adianta você reduzir o preço do seu curso aqui, porque esse advogado ele não vai assistir, cara. Você pode botar até de graça. Você pode botar de graça. O cara vai pegar o curso de graça e ele não vai assistir, porque ele não tem tempo. A solução aqui não é um curso gravado, é uma entrega personalizada e num dia que ele possa. Simplesmente isso. E o teu guru vai te convencer de que você precisa baixar o preço, porque assim você vai ter mais vendas. Cara, não funciona. Esse cara não vai assistir esse curso, ele muito menos vai subir na tua escada de valor, porque ele não aprendeu nada contigo, porque ele não assistiu o teu curso. Agora, fazendo desse jeito, você faz com que ele assista de verdade. Então, em 5 finais de semana, em 5 encontros, ele vai ter um conteúdo ali de 2 horas em cada final de semana, em cada sábado. Você vai conseguir passar as 10 horas de conteúdo para ele, ele vai enxergar valor no teu ensinamento, vai gostar de você, vai ver qualidade no teu produto, aí sim ele sobe na tua esteira de valor. Aí sim você vende um negócio de 5, de 10, por aí vai. Então percebe como é importante a andragogia, como é importante entender o padrão de consumo das pessoas, porque não adianta criar um produto certo, um preço certo, se as pessoas não vão consumir. Pensa nisso tudo aqui que eu falei, tá? Pensa na questão da concorrência de atenção nas redes sociais e traz isso para a tua estratégia, tá? Pensa se o teu público tem tempo, se ele tem disponibilidade, se ele tem dinheiro para fazer isso, se ele enxerga valor. Porque se uma pessoa enxerga que vai ser um desafio muito grande e se ele não vai conseguir consumir, ele não vai comprar. Não importa o valor que seja, tá? O que mais tem é entregar produto de graça, produto low ticket que a pessoa nunca abre. Eu mesmo já comprei vários cursos low ticket, 49, 59, que a pessoa nem abriu. Eu nem abri e nem fiz e nem vou fazer. Eu já comprei curso caro. Eu já comprei uma vez um curso que era R$2.000 do G4.
que né, nessa época eles empilharam 3 cursos lá, cada um valia 2, aí de 6 fizeram por 2.000. Cara, eu comprei esse curso e não assisti. E era um negócio que eu precisava aprender para aplicar na minha empresa. Só que eu trabalhava, eu era empresário. Cara, eu não tinha tempo para fazer o curso e não tinha nem energia mental. Pô, chegava hiper cansado em casa. Então, por mais que o produto fosse bom, né, tinham professores muito bons lá, renomados, era uma coisa que eu precisava fazer, um ticket que eu paguei, só que eu não fiz. Eu não consegui consumir. Entendeu? Então o problema não é o produto e o problema não é o preço, o problema é o formato de consumo. Por isso que é importante a gente prestar atenção na andragogia e considerar isso sempre que a gente for criar uma oferta. Beleza? Então esse ponto aqui também é muito importante. Observe o seu guru. Veja o que ele está fazendo. Tá? Então olhe o movimento dele. Vou te dar um exemplo. Recentemente eu vi um story do Sobral aprendendo espanhol, né, gravando conteúdo espanhol, porque ele quer lançar o conteúdo dele no mercado Latam. Agora eu te pergunto, se o mercado brasileiro está tão bom, se a demanda está crescendo, se o mercado não para de crescer, por que não dobrar o investimento aqui? Por que ele não pega os 20, os 30, sei lá quanto que ele faturou por ano e reinveste aqui no Brasil? Pega tudo isso e dobra o investimento em tráfego. Por que ele não dobra o investimento em esforço aqui no Brasil? Por que ele está levando isso para um outro país, para crescer essa fonte de receita em outro país? Porque assim, esforço, tempo, é recurso finito. Então se ele está produzindo conteúdo para outro país, significa que ele não está produzindo conteúdo para cá. A gente não consegue multiplicar tempo. Tá? Então ele está deixando de colocar esforço no Brasil para colocar esforço no Latam. Então esse discurso vai muito de encontro com o que eles falam. Tá? Eu estou usando o exemplo dele aqui, mas você pode levar isso para outros gurus e outros mercados. Então, a galera te vende que está tendo uma baita oportunidade aqui, mas eles estão indo para um outro canto. Por que não reinvestir aqui? Por que não aumentar o investimento aqui? Porque eles já entenderam que eles já chegaram no teto do mercado deles. Então, por mais que o Sobral seja o topo 1 do mercado de tráfego, ele já bateu aqui e ele sabe que ele não vai fazer maiores resultados do que isso. Ele já bateu aqui. A mesma coisa do Instagram que eu mostrei para vocês. Então, agora ele está consolidado e está reduzindo. Por quê? Tem mais players no mercado, tem mais pessoas ensinando isso de forma mais fácil. O tráfego está ficando mais simples, ele está ficando mais automatizado. Então, o objetivo da Meta é simplificar ao máximo o tráfego. Porque se você precisa de um gestor de tráfego, você tem um custo a mais. Então, o objetivo da Meta é fazer com que o tráfego fique cada vez mais automatizado. Porque se ele fica mais acessível para uma pessoa de 60 e 70 anos fazer sozinha, isso significa mais dinheiro gasto. Significa que essas pessoas vão poder anunciar sem gestores de tráfego. Então, o próprio algoritmo, a inteligência artificial da Meta está otimizando cada vez mais criativos. Hoje o tráfego está muito mais avançado e cada vez mais as pessoas precisam menos de gestores. Então, se o mercado brasileiro está crescendo, por que não investir mais aqui? Tá? Então, perceba os movimentos que os seus gurus fazem. Porque muitas vezes eles já enxergaram que a demanda deles não cresce, eles já bateram no topo, o resultado deles está menor em relação a lucro, tá? Então, outra coisa importante, faturamento não é lucro. Então, muita gente fala que fatura aí zilhões e tal, e a margem de lucro dessa pessoa tá no chão, tá? Ela mal tá pagando as operações dela ali. Número 2, todos se sustentam vendendo serviços. O que são serviços nesse mercado? São mentorias, são consultorias, são masterminds, com um ticket altamente caro. Então, qual é o grande ponto aqui? Eles te ensinam a vender curso e eles mesmos vendem serviços. Eles não ensinam o que eles fazem. Eles não sobrevivem vendendo curso, eles sobrevivem vendendo serviços. Então chega a ser muito hipócrita falar que você vai entrar no mercado digital e que vai ganhar dinheiro com curso, que vai ganhar dinheiro com pequenas soluções, sendo que eles não ganham dinheiro assim. Se eles tivessem que ganhar dinheiro só vendendo cursos, a operação deles não ia parar de pé, porque eles não têm margem e porque eles não têm mercado escalável. A demanda já chegou no topo. Porque senão, gente, pensa comigo, por que o Érico não reinveste os 80, os 70 milhões que ele fatura por ano? Já que a demanda é tão grande assim, por que ele não fica reinvestindo? Por que os grandes players não ficam dobrando o investimento em tráfego sempre? Porque o retorno não é igual.
Porque eles não têm margem para fazer isso. Porque isso já saturou o mercado. Não existe uma demanda que comporte todo esse investimento. Então, eles começam a perder muito dinheiro quando eles começam a escalar muito tráfego e eles não conseguem atender essa demanda com qualidade, tá? Isso que você precisa entender. Então, todos eles investem... aqui. E todos eles usam equipes enormes para ganhar escala nesse serviço. Então, eles vendem muita mentoria, muita consultoria e eles colocam funcionários para fazer essa entrega. Então, eles colocam funcionários para fazer essa entrega e poder ganhar na escala. Então, essa mentoria aqui custa 30, 40, 50, Mastermind custa 100, 200 mil. E eles colocam um funcionário de 6 mil por mês para entregar isso aqui para você. Você consegue replicar isso? Você consegue vender esse tipo de serviço e fazer esse tipo de escala igual a eles? Não. Terceiro ponto, todos investem muito dinheiro em tráfego e competem com você. Então foi o que a gente falou. MMO, todos estão dentro deste mesmo mercado competindo entre si. Então quem vende ganhar dinheiro com IA, compete com gestão de tráfego, compete com social media, compete com o cara que vende um cursinho para ganhar mais seguidores. Por quê? Uma pessoa que compra um curso de social media não vai comprar gestão de tráfego e IA ao mesmo tempo. Ela vai comprar um e se dedicar a ele. Então, no final das contas, todos eles prometem ganhar mais dinheiro na internet e todos eles competem entre si. Não foi à toa que nessa Black Friday, todos esses experts aqui se juntaram para fazer uma grande Black Friday. Por que isso aconteceu? O grande motivo foi esse. Eles competem entre si. Então, é muito mais inteligente que eles se juntem e façam uma grande oferta para que eles não corram risco de tirar um grande dinheiro do bolso, competir entre si, então isso só iria aumentar o CPM deles todos eles iam ficar competindo, né? O CPM vocês sabem que é um grande leilão, então um ia dar 7, outro ia dar 8, outro ia dar 9, 10, 11 e assim sucessivamente pelo preço da lead. Então todos eles iam ficar se degladiando aqui numa grande arena. Então, o que eles preferiram fazer? Deixa eu tentar jogar para cá. Vamos fazer uma grande Black Friday. E aí vamos colocar todas as pessoas aqui dentro que competiriam entre si. Não precisam competir mais. Então, ao invés da pessoa ter que escolher entre comprar o curso de gestão de tráfego, ou comprar um curso de social media, ou comprar um curso de IA, vamos colocar tudo dentro do mesmo bolo, tá? Outra coisa importante, as pessoas têm um pequeno espaço na carteira delas e só dá para elas escolherem uma coisa. Então, isso se chama Share of Wallet. Share of Wallet é o seguinte, a gente falou também sobre o poder econômico, né? A capacidade financeira das pessoas. Então, se uma pessoa tem disponível no cartão dela um limite de, vamos dar um exemplo aqui, 3 mil reais, e ela consegue pagar pouco mais de 270 reais por mês de parcela, ela ou vai escolher um curso de tráfego ou um curso de social media, tá? Ela não vai usar esses 270 para comprar vários cursos ao mesmo tempo, porque, lembra, na cabeça dela, ela não vai fazer tudo isso. Então, ela já sabe que vai ser um grande esforço, ela já sabe que vai ser um grande conteúdo para ela consumir, ela tem família, ela tem filho, então ela sabe que no final das contas ela não vai fazer 3 cursos, então ela sempre vai preferir fazer um curso só. Então esse pessoal, na hora de criar essa Black Friday, levou tudo isso em consideração, porque além de disputar um CPM alto, o público deles ia escolher um curso só no final das contas. Então o que eles preferiram fazer? Cara, vamos juntar tudo num bolo só. Então aqui são 17 cursos. Aqui tem 17 cursos, 10 experts. Em compensação, a gente não briga entre si. O que a gente vai fazer? A gente abre uma empresa aqui e a gente divide essa despesa. Então, ao invés de a gente ficar disputando CPM, a gente coloca aqui 5 milhas de tráfego, que vai ser um tráfego que vai trazer para esse evento aqui, para essa oferta única. A gente divide a mesma equipe, que vai ser uma equipe de vendas. E no final, a gente vai dividir o lucro baseado na porcentagem de conversão de cada um. Então, cada um tinha um link com uma UTM, cada um transmitiu a live no seu próprio canal. Então, todo mundo que era fã dessas pessoas comprou pelo link deles
E aí, no final das contas, vão ver, olha, sobrou aqui tantos milhões de lucro, sobrou aqui, sei lá, 7 milhões de lucro, tá? O player 1 trouxe 17% de conversão, o player 2 trouxe 6% dessas vendas, o outro player maiorzinho trouxe 40%, o outro trouxe 10%, e aí cada um vai receber uma fatia proporcional desse valor aqui, tá? Então, esses players grandes, eles já sabem disso, eles competem no MMO e por isso eles fizeram esse movimento, porque senão não tem motivo para dividir faturamento, né? Então você não pode ser ingênuo de achar que eles quiseram criar uma bela oferta, uma oferta maravilhosa para que você tenha o melhor produto possível e que você seja muito beneficiado nessa Black Friday. Não, foi uma questão econômica para eles não tomarem um fumo no tráfego e não gastarem 1 milhão de tráfego para converter 1.300.000, 1.400.000 no final. Se sobra 400 mil, isso é prejuízo, porque tem que tirar imposto e tem que pagar a equipe. Então, para não correr esse risco, eles decidiram criar um evento só e fazer uma oferta só, para não disputar share of wallet e para não disputar preço de CPM no leilão. Beleza? Eu tô falando pra caramba. E aí a reflexão que fica é a seguinte: se os grandes players estão se juntando, para reduzir custo, como é que está esse mercado para você que é pequenininho? Como é que está esse mercado para você que compete direto com ele no nicho de MMO? Porque se você vende qualquer tipo de renda extra, qualquer tipo de ganho na internet, se essa é a tua promessa, você está dentro desse nicho de MMO. Como que tá para você? Tá melhor ou tá pior? Outra coisa que os grandes players fazem é trocar base, tá? Então, o que é trocar base? É quando um faz vídeo com o outro, faz vídeo collab. A gente viu esse movimento, a gente está vendo esse movimento muito grande no canal do Primo Rico, por exemplo, em que ele faz um vídeo passando 24 horas com o Ladeirinha, 24 horas com o Érico Rocha. Então, isso é trocar base. E agora, inclusive, tem um recurso novo no YouTube, que é o recurso de collab. Então você pode se juntar com uma outra pessoa e esse mesmo vídeo vai aparecer no canal dessas duas pessoas, o que facilita muito essa troca de base. Então quando você vê o Primo Rico fazendo um vídeo com o Cariani, ele está trocando base com o público fitness, que muitas das vezes não conhece ele, e vice-versa. E com isso, eles participam dos maiores podcasts. Então se você vê lá, podcast dos sócios, cara, é sempre a mesma galera. Tem gente que já foi 4, 5 vezes no mesmo podcast, no podcast dos sócios. Então isso é trocar base, isso é ficar aumentando a exposição de mídia. Então você precisa entender isso aqui também. Isso é uma forma de aquisição a CAC zero. Então ao invés desse cara investir em tráfego, ele expõe a imagem dele num grande podcast e traz clientes novos e traz pessoas novas conhecendo ele ali, tá? Uma tentativa de aumentar o público dele. E aí depois que esse cara vai nesse podcast, ele tem uma equipe gigante. Lembra que eu falei aqui que eles têm uma equipe grande que pega todos esses cortes, que fica minerando conteúdo ali para aumentar a produção de conteúdo dele no Instagram dele, nas redes sociais. E com isso ele grande flywheel content, né, que eles chamam lá fora, que é uma grande produção de conteúdo em massa, tá? E ele só consegue fazer isso porque ele tem grana e já tem equipe muito grande, tá? Isso aí é um pouco inviável aí para todos os meros mortais. Outra coisa, eles fazem parcerias B2B. Então agora, por exemplo, a Fluence está fazendo uma parceria com a Natália Arcuri e está fazendo uma parceria com a Smart Fit. Essa é a Black Friday deles. Mais uma vez, isso é um grande fator de aquisição a CAC zero. Então, curso de inglês, que a Fluence fez parceria com a Natália Arcuri, que é influenciadora financeira, e a Smart Fit, que é uma linha de academias. Então todo mundo troca a base, eles deixam de ter que anunciar para novos clientes, eles anunciam para pessoas que já conhecem essa galera para ter uma otimização. Então, como o objetivo final é o aumento de lucro, ao invés de você gastar mais para adquirir as pessoas, você gasta menos. E você pode até vender a mesma coisa, mas você gastou menos, então sobrou mais dinheiro no teu bolso, tá? Esse aqui é o pensamento deles. Foi mais ou menos o mesmo pensamento dessa galera aqui de Black Friday, que tá aqui embaixo. Outra coisa, quinto item aqui, é o seguinte. Olhe, perceba, isso bate muito aqui com o primeiro item, que é perceba o movimento de mercado, perceba a oferta que os seus players estão fazendo,
tá? Então tem um grande player de copy, né, que eles se consideram um dos maiores players de copy do Brasil, que ele já vendeu formação em copy, já vendeu formação social media, já disse que a oportunidade era ser secretária, trabalhar no home office. Agora ele vende uma IA que faz copy para você. E por fim ele migrou para criar um fundo de investimentos. Então percebe que são coisas totalmente diferentes, são propostas totalmente diferentes, com tickets totalmente diferentes. Então isso mostra o quê? Que essa pessoa ela está totalmente perdida no rolê. É uma confusão de produtos e promessas absurda. Então esse pessoal usa a idolatria para te vender soluções que nem mesmo ele acredita. E no final das contas é dinheiro por dinheiro. Então é uma pessoa que, tá sempre pulando de galho em galho. Então sempre que surge uma nova onda, uma nova modinha, essa pessoa oferece alguma coisa e ela fala que é a melhor oportunidade do mundo. Então formação em copy, por exemplo, estava na Black Friday desse player, né? Tava ancorado ali na Black Friday dele, com valor de 5 mil e pouco, quase 6 mil, se não me engano. Só que ele vende uma IA que faz isso para você. Ele vende uma IA que faz isso para você por muito menos, tá? Então, outra coisa que esse pessoal perdeu a linha, que esse pessoal, assim, esse estrategista que fez essa Black Friday aqui, cara, eu acho que ele tava sentado no vaso, tipo, dando uma cagada, e ele ficou com preguiça de pensar em alguma coisa, e ele falou, cara, junta todo mundo aí e vamos sair oferecendo o que vocês têm de mais caro, porque aí a gente faz uma ancoragem bonita, né, na oferta, e aí parece que a pessoa está tendo uma baita vantagem. Então o que aconteceu nessa oferta de Black Friday aqui, tá? Você teve um erro amador, né, que foi o seguinte, as pessoas vão ter muitos cursos, né, foi aquela coisa que eu falei, de você ter muitos produtos e você saber que não vai consumir. Então o argumento foi o seguinte, a gente está entregando muito curso, muito conhecimento, tá? Isso tem um valor muito grande. Então, se você não assistir os cursos, se você não quiser mudar de vida, é porque é culpa sua, porque eu tô te entregando tudo, cara. Isso é muito foda. Então, caralho, é foda. Então, é o seguinte, esse pessoal, ai meu Deus, esse pessoal descolou tanto da realidade, mas tanto, esse pessoal já ganhou tanto dinheiro que eles não sabem nem quem é o público deles. Eles não sabem quem compra o produto deles. Então, o público deles é o seguinte, é a Cláudia, que trabalha de caixa no supermercado, e ela quer mudar de vida. Ela quer mudar de vida. Ela quer criar um produto no digital, ela quer migrar, né? Ela quer começar a trabalhar com a internet. Só que é o seguinte, ela chega tarde em casa, ela tem um filho, ela tem marido, ela tem cachorro e ela tem casa para cuidar. Então me explica como que um curso com 200 horas e 17 cursos únicos vai atender a Cláudia. Como que a Cláudia vai sentar? Quando que ela vai conseguir fazer isso? De sentar e consumir todas essas horas de aula. E aí você me vira e fala que ela não tem esforço, que ela não é esforçada, né? Porque você já está entregando tudo para ela. Então é aquela questão, gente, de andragogia, de entender o que vai ser consumido. Então, como se já não bastasse a grande dificuldade em concentração das pessoas, essas pessoas trabalham, cara, ela tem vida, essas pessoas têm vida, ela tem que cuidar do filho, ela tem que dar atenção pro marido, ela não vai parar aqui para fazer 10 horas de curso de oratória. Cara, a Cláudia não precisa disso. Então, é isso que as pessoas não entendem, elas querem empurrar a oferta a qualquer custo, e elas não, você tem que comprar porque você vai mudar de vida, e elas não fazem minimamente um planejamento, né? Então, o que eu faria aqui, tá? Eu vou dar uma consultoria de graça aqui para os marqueteiros geniais da nossa Black Friday brasileira. Então, o que eu faria aqui? Você tem 17 cursos aqui com 10 experts, totalmente diferente. Então, eu faria um produto mais acessível e eu faria cursos mais curtos. Então, ao invés de você ter 17 cursos aqui, que cada um vão ser tantas horas ali, cara, por que você não cria um curso de cada nicho de 40 minutos?
Por que você não edita essas aulas e você extrai o melhor conteúdo dela e coloca numa aulinha de 40 minutos? Ao invés da pessoa fazer um curso de 10 horas de oratória, ela faz um curso light, um curso mais fit de 40 minutos. E se ela gostar da oratória, se ela, caramba, é isso mesmo que eu quero fazer, aí sim ela compra um produto mais caro de oratória. Porque senão, não adianta. Aí sabe o que acontece? Ninguém vai conseguir consumir essas 200 horas, tá? Isso aqui é utopia, né? Se você acha que se você comprou essa Black Friday, se você assistir 200 horas, porra, irmão, tu tem que ter um hall da fama, cara, porque ninguém vai assistir 200 horas. As pessoas não assistem nenhum curso de 10 horas, imagina de 200, né? Então, o que acontece na prática é que eles poderiam criar cursos muito mais curtos, né, para que as pessoas de fato pudessem consumir esse curso, para que elas pudessem conhecer. Então, por exemplo, tem muita gente ali que não conhecia aqueles experts. E aí, se você consome esse curso mais curtinho, se você gosta deles, cara, já abre uma porta de entrada, né, para que aquela pessoa compre um produto mais caro depois. Outra coisa que eles fizeram, um grande tiro no pé dessa Black Friday, foi diminuir o valor percebido dos produtos. Como funciona isso? Como funciona o valor percebido? Gente, as pessoas não são idiotas, né? Você faz um produto ali, uma oferta de R$5.000. Dentro dessa oferta tem 20 cursos. Gente, estou usando exemplos aqui, tá? Para ficar fácil de vocês entenderem com a matemática simples. Então, dentro dessa oferta tem 20 cursos, tá? E aí tem curso que custa 4.000, curso que custa 2.000. Só que é o seguinte, você está pagando 5.000. Naturalmente, você faz uma continha de padeiro na sua cabeça. Então, cara, cada produto desse vale R$250. Esse é o custo unitário de cada produto que está nessa cesta. Não importa se você me fala que esse produto custa 4, 2, né? Não importa essa ancoragenzinha barata que você faça. Cada unidade custa R$250. Essa é a conta e esse é o valor que você está de fato pagando. E sabe o que acontece? Em janeiro, esse mesmo player vai tentar te vender esse produto aqui por 4.000. Só que ele baixou totalmente o valor percebido desse produto, porque ele já te vendeu esse mesmo curso aqui a 250. Então, esse é o efeito colateral da Black Friday, né? E aí, o que acontece é que o mercado todo só copia, né? As pessoas nem pensam, nem conseguem raciocinar, elas não têm visão de mercado, de poder aquisitivo, de demanda, de tudo aquilo que a gente está falando ali. Cara, tem player que eu vi com o mercado totalmente crescente, tá? O mercado em desenvolvimento, o mercado dele fazendo isso aqui, ó. Ele nem atingiu o topo do mercado dele, está longe de atingir o topo do mercado dele, fazendo ofertinha de Black Friday, oferecendo todos os cursos por um preço ridículo. Por quê? Porque as pessoas copiam as outras. É simplesmente um mimetismo. Tá? Depois pesquisem sobre isso aqui. O escritor francês René Girard desenvolveu o mimetismo. E o que essa galera faz no digital é simplesmente mimetismo. Ninguém tem estratégia de nada, todo mundo copia um ao outro, vamos colocar um precinho parecido, e aí depois ficam aí batendo cabeça, não conseguindo repetir os mesmos resultados, e ninguém tem estratégia de nada, tá? E aí eles ensinam ainda para você o que eles fazem. Então, enfim, tive que dar uma volta aqui no que eu estava ensinando, mas eu não podia perder essa oportunidade de mostrar esse erro ridículo de estratégia que aconteceu na Black Friday. Outra coisa também, já falei, né? Que um cara vende, um desses caras vende a IA dele, cara, que é tanto rabisco, que ele vende a IA dele a 5.000, o curso dele de copy. Outra coisa também, dentro dessa Black Friday tinha um curso inteiro de copy, só que um desses players vende uma IA que já faz a copy para você. E aí esse curso de copy, ele é muito denso, deve ter umas 20 horas ali por baixo, a formação de copy. Cara, vamos voltar, por exemplo, da Cláudia. A Cláudia, ela vai conseguir fazer 20 horas de aula de copy, sendo que existe uma IA que já entrega isso para ela. Isso é totalmente contraintuitivo.
E aí ele vai falar, ah não, cara, porque você precisa saber copy é essencial, é legal. Cara, que legal, irmão, ninguém quer saber de nada que é legal não, as pessoas querem o resultado, as pessoas querem saber o que elas vão conseguir fazer. Não faz sentido nenhum dar um treinamento gigante de copy, sendo que tem uma IA que faz a mesma coisa para você, que te entrega o mesmo resultado em 10 segundos. Não faz sentido, né? Então, mais um produto, mais uma entrega que foi feita nessa Black Friday, tá? Então, no final das contas, é tudo dinheiro por dinheiro. Isso aqui você já entendeu. E agora, talvez a parte mais desejada aí por todos, né? Para onde o mercado digital está indo? Nossa, quais são as novas tendências? Gente, vamos lá, né? Acho que mandaram mais de 100 perguntas dessas aí, mais de 100 comentários desse no vídeo, fora os que mandaram no direct. E para onde a gente está indo? Bom, aqui não tem caminho fácil, tá, gente? Aqui não tem uma nova oportunidade milagrosa. A gente está tendo um CPM mais caro, isso aí vocês viram, né? Eu mostrei uma tabela ali para vocês e falei todos os fatores do porquê o CPM está ficando mais caro. Além de uma inflação no mercado, a gente está tendo mais players entrando, fazendo a mesma coisa, oferecendo a mesma solução, e fatores econômicos, né? Fatores políticos, então a gente vai ter um repasse de impostos ano que vem. Tudo isso faz um CPM ficar mais caro, tá? São vários fatores combinados. E aí, qual a solução para isso? É depender menos de tráfego. Então, você vai precisar aprender a produzir um conteúdo orgânico, diferenciado, aprender a chamar a atenção das pessoas nas mídias sociais através de qualidade do seu trabalho. Isso aqui, você precisa entender. Você não precisa chamar a atenção das pessoas fazendo dancinha, fazendo meme, igual muita gente faz. Ah, faz um... Porra, tem um negócio que... Uma parada que eu vi, nossa... Tem gente que chama atenção reproduzindo memes. Então tem um cara escorregando lá no Instagram, bota a capa do vídeo do cara escorregando, aí quando o cara vai cair no chão, aí a pessoa cai também e fala que tem uma mega oferta ali, uma mega forma de chamar sua atenção. Gente, isso aqui é um grande erro de imagem, porque as pessoas vão te ver como um meme. Ninguém vai colocar seriedade no seu trabalho. Então você tem que chamar a atenção das pessoas através da qualidade, que foi o que a maioria de vocês viu e me conheceu, né? Então... A maioria de vocês viram ali o meu vídeo que viralizou e através desse vídeo eu te trago uma reflexão com qualidade. Eu critico o mercado e muita gente se interessou ali pelo meu perfil, muita gente seguiu. Então, de uma semana para outra, eu saí de 200 seguidores para 7 mil seguidores qualificados. Pessoas que sentiram a mesma dor, que tiveram a mesma dúvida e um perfil extremamente qualificado, né? Então, se eu quisesse fazer R$1 milhão com essa quantidade de seguidores em um ano, eu conseguiria fazer tranquilamente, porque eu já sei exatamente o perfil desse pessoal aqui. Esse pessoal já tentou coisas no digital, não teve sucesso e está precisando resolver a vida, está precisando encontrar uma solução. Se eu vendo uma solução, se essa fosse a minha intenção, eu conseguiria fazer R$1 milhão ou mais tranquilamente nesse perfil de 7 mil seguidores dentro de um ano, tá? Por que isso acontece? Porque eu trouxe pessoas mostrando a qualidade do meu raciocínio e da minha análise ali de mercado, beleza? Número 2, acabou a época da renda extra, então não existe mais marketing digital para fazer rendinha extra. Hoje você precisa pensar no seu negócio como empresa. Não existe paginazinha de marketing que vende curso, precisa ser pensado como empresa. Desenvolver novas fontes de receita. Então, uma pessoa que vende curso, só curso, e fica totalmente dependente desse formato de informação, ela tem o seu tempo contado aqui, você pode ter certeza. Uma, porque o CPM só aumenta, então se você precisa ficar rodando tráfego para vender mais curso, essa margem só vai cair ao longo do tempo, então ela vai cair esse ano menos 30%, porque ficou mais caro, né? Aquela projeçãozinha que a gente fez, 25% a 30%, ano que vem também espera aí mais 30%. Está falando aí de em 2 anos reduzir em 60% a tua margem no seu negócio, tá? Então, muitos negócios estão quebrando já há bastante tempo, não é novidade. 23, 24, muito negócio quebrou no digital, muita gente migrou. Teve gente aí falando, ah, não, que eu cansei do digital, que não sei o que lá. Mas a verdade é que o negócio não estava dando mais dinheiro. Então, teve gente que foi fazer franquia, enfim, não vou ficar também metendo pau nos outros à torta direito, mas tiveram 2 grandes players aí que nos últimos meses, acho que foi no início desse ano pra cá, saíram no marketing digital. Se vocês quiserem chutar, comentem aí, engajem aí nos comentários. É melhor que distribuir mais esse vídeo. Então,
Dois players aí relevantes, já que fizeram bastante resultado no marketing digital, meteram o pé por causa disso aqui, tá? Margens caindo e não valendo mais a pena fazer grandes lançamentos e ter tantas equipes gigantes. Eu tô falando tudo embolado porque, porra, tá tarde, eu já falei pra caramba aqui, a cabeça já tá meio bugada. E aí, como o tráfego fica mais caro, você precisa ter canais de aquisição diferentes. Então, você não pode só ficar dependendo de tráfego, de lançamento, de queira lá o que você esteja fazendo. Então, você não pode mais depender só de tráfego. Você precisa ter influenciadores diferentes, fazendo parcerias com eles. Ampliar produtos físicos também é interessante. Desenvolver novas fontes de receita. Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo para vocês e vai ficar muito mais fácil de entender, tá? Então, uma coisa que ninguém faz é um branded content. O que é um branded content? É quando você acha uma pessoa para falar do seu produto e parece que ela está falando, dando a opinião sobre o seu produto, mas na verdade é uma parceria comercial, ela está ganhando com isso. Então hoje tem milhares e milhares de influenciadores, a Creator Economy ela só cresce. E esse pessoal, eles fazem muitos seguidores, fazem muitos vídeos, essa galera nova, eles têm uma sensibilidade muito grande para saber o que está na trend, o que está em alta. Eles fazem muitos seguidores, fazem um resultado muito interessante na questão do engajamento, mas essa galera não faz tanto dinheiro assim, tá? Então é uma galera que você pode fazer parceria e encaixar o teu produto ali. E é claro que você precisa entender de público, então você precisa encaixar o teu público com um influenciador que tem uma audiência compatível. Não adianta nada o cara ter 1 milhão de seguidores que não tem nada a ver com o teu produto, porque não vai dar nenhum resultado. Produtos físicos também é um canal interessante a se explorar, tá? Eu desenvolvi esse setor aqui na minha empresa e no ano passado a minha empresa enviou mais de 10 mil livros, tá? Então eu desenvolvi um setor de apostilas, eu tinha um curso preparatório para concursos públicos, então essa é uma forma diferente de aquisição que a gente tinha. A gente conseguia impactar muito bem na venda de produtos ali, na venda de cursos, e é uma estratégia interessante. Eu trouxe aqui o case da Fluence, tá? O case da Fluence, para quem não conhece, a Fluence é o maior player de venda de cursos de inglês e idiomas do Brasil, tá? Então eles faturam alto. Não sei exatamente quanto eles estão faturando agora, mas eles foram o primeiro player aí a bater 500 milhões de faturamento na Hotmart. Já receberam um aporte muito grande da General Atlantic em 2022. Se não me engano, foi na ordem de 280 milhões de dólares, tá? De reais. Então, o que a Fluence fez? Exatamente isso que eu estou te falando aqui, tá? De influenciadores. Eles perceberam que o Ravi era muito bom, mas ele tinha um teto. Ele tinha um teto de influência. Deixa eu arrastar para cá. Ele tinha um teto de influência. O Ravi é o CEO, né? Então ele era o produtor de conteúdo, ele vendia curso de inglês, só que ele tinha um teto de influência. Tinha um teto de pessoas que se identificavam com ele e por mais que eles fizessem lançamentos grandes, colocassem um tráfego muito pesado, chegava um momento que batia um teto ali, tá? O que eles fizeram? Eles fizeram parcerias com outros influenciadores. Então eles descobriram outros Ravis. Então, nesse nicho de inglês, ele é um nicho bem peculiar, porque é um mercado muito grande, né? E você tem muitos professores que são mais descolados. Então, tem uma menina que ela é muito bonita e ela fala de um jeito totalmente diferente. E aí tem um cara que ele tem um sotaque, ele tem uma gingada, ele é um carioca lá que tem um jeito diferente de falar. E aí tem um outro menino que, é um menino mais afeminado, né? Que ele atrai outro tipo de público. E por aí, e tem outro cara que é mais bruto, né? E por aí vai. Então, eles descobriram vários Ravis e eles colocaram essas pessoas para venderem a Fluence, né? Para serem embaixadores ali do curso da Fluence. E isso fez com que o resultado deles aumentasse absurdamente a um nível exponencial, tá? Então, eles multiplicaram muito a empresa deles fazendo isso. Percebe que não foi investindo mais em tráfego, foi fazendo mais parcerias com influenciadores estratégicos. E é isso que vocês têm que considerar também. Mais trabalho, item 4. Então acabou a época de receita recorrente, de cursinho pingando no automático no seu bolso. Então agora você tem que trabalhar muito mais.
tem que fazer uma entrega muito melhor, uma entrega premium, porque hoje tem mais concorrência. Então você precisa entregar melhor, precisa estudar melhor o seu público, criar melhores produtos com tickets diferentes. Então hoje é uma entrega mais personalizada, as pessoas querem um resultado real, então elas não querem só uma promessinha, elas querem de fato aquele resultado ali, porque elas já foram enganadas muitas vezes, elas já quebraram a cara muitas vezes. Então é só você linkar com o que a gente falou ali nos 5 níveis de sofisticação no mercado, e hoje elas buscam por mais qualidade, tá? Hoje também tem funcionado tickets menores e entregas mais rápidas. Então, você pode entregar, por exemplo, uma aula sobre fazer vídeos curtos profissionais em 30 minutos por R$ 39,90. Então, hoje tem muito criador que faz uns vídeos assim muito maneiros e tal, sobre com uma edição legal. E esse cara, por exemplo, ele pode te entregar uma aulinha rápida de 30 minutinhos para fazer a mesma coisa que ele está fazendo ali, para você ter um resultado muito legal, um audiovisual legal, por R$ 39,90, R$ 49,90, que seja, tá? Eu já comprei vários cursinhos desses. Então, esses tickets menores e entregas rápidas também funcionam bem, tá bom? E aqui nesse item 5, eu vou trazer um exemplo bem rápido que eu fiz aqui, mas para que fique bem fácil de vocês entenderem. Personal branding é bom, mas marca é melhor ainda. Então, muita gente produz conteúdo com um perfil próprio e tal, e tem resultados legais, mas sempre que você consegue criar uma marca para profissionalizar isso, é muito melhor, tá? Se você é coprodutor, se você tem sócio expert, o que acontece muitas vezes é do expert quebrar essa sociedade. E pro expert é muito bom, porque a autoridade está toda nele, né? Ele tem muitos seguidores e a vida dele vai seguir, porque ele vai encontrar outra pessoa que faz a mesma coisa que você, né? Você não é o Ryan Dice, super inteligente, e nem o Daniel Kennedy. Então você é um estrategista como qualquer outro, ele vai encontrar outra pessoa para fazer o trabalho operacional. Então, por que criar marca é importante? Porque você divide esse risco aqui. Você não fica tão dependente desse expert, porque vocês vão ter uma marca juntos e vocês vão colocar o valor na marca, não na pessoa, tá? Então isso é muito comum e muito expert faz isso na maldade, tá? Então você também tem que ter olhos atentos, porque muito expert, ele concentra tudo nele e ele fala, não, cara, pô, acho que não é interessante criar uma marca, né? Vamos manter tudo aqui, porque ele quer manter o controle de toda a operação e quer que você seja dependente dele, tá? Então em algum momento ele pode te chutar, e aí você fica sem nada, e ele fica com todo o valor ali que foi investido nele e toda a autoridade. E ele continua a vida dele normalmente. Então, criar uma marca também é um fator de proteção. E agora você vai entender como a marca ela vai te ajudar. Então, eu criei um pequeno modelo de negócios aqui, bem rápido, para que vocês entendam como as marcas e as pequenas soluções elas são muito úteis hoje. Então, eu trouxe aqui um case de uma mentora de negócios que dá mentoria para mulheres, tá? Isso aqui eu tirei da minha cabeça. Então é o seguinte, essa mulher, ela dá uma mentoria em grupo. Então, essa mentoria acontece uma vez por semana, tá? Uma vez por semana, e ela custa R$600 por mês. Então, ela tem aqui 200 mentoradas, é uma entrega muito maneira, que ela faz, 3 horas ali de conteúdo muito boa, uma vez por semana, muito bacana. É um ticket, de boa, R$600 por mês. Então essas mulheres, elas têm empresas, elas precisam de uma orientação. E ela criou uma empresinha chamada Pink Power, que é a empresa que faz essa entrega. Então, veja que ela criou uma marca. É a mentoria em grupo da fulaninha de tal, né? Vou botar aqui da Silvana. A mentoria é a Silvana. Então a Silvana criou a Pink Power. Então esse produtinho aqui deixa para ela por mês 120 mil, tá? Só que a Silvana também criou uma mentoria individual. Então além dela fazer esse encontro uma vez por semana, ela faz essa mentoria individual, né, para mulheres que já têm um resultado um pouco maior, né, que precisam de um olhar um pouco mais específico ali. E ela cobra R$5 mil para esse encontro, né? Para essa consultoria individual, e ela tem 10 mentoradas ali por mês, tá? Isso traz um faturamento de R$50 mil. E ela criou essa pequena marca chamada Pink Business Pro. Então ela concentra o faturamento nessa pequena marca aqui, tá?
Só que com base nisso, ela enxergou que fazia muito sentido criar uma contabilidade para mulheres, né? A contabilidade, porque, cara, a contabilidade é um negócio difícil mesmo, né? Muita gente... É difícil acertar numa contabilidade. Então, todo mundo está insatisfeito com a sua contabilidade. Então, ela falou, cara, já que eu já estou ajudando essa galera aqui, essas 200 pessoas aqui, elas confiam muito mais em mim do que no próprio contador delas. Então ela chega e fala, cara, teu contador te atendendo bem? Ah, não, pô, não tô gostando muito, eu não me sinto muito confortável com ele. Cara, por que tu não faz a minha própria contabilidade? Por que você não vira cliente da minha contabilidade? Então ela monta uma pequena contabilidade que vai atender 40 dessas clientes dela e o ticket é 1.600 por mês, é um ticket médio normal de contabilidade, tá? Então ela atende 40 clientes e isso dá um faturamentozinho de 64 mil reais para ela por mês. É a Pink Contability. Inventei esse nome aleatoriamente, tá? Então a Pink Contability é outra empresa, é outra pequena marca, tá? E essa marca ela fatura 64 mil por mês. Só que ela também abriu uma clínica online de psicologia. Então ela faz parcerias com uma psicóloga. Então ela dá uma comissão para essa psicóloga. Então ela pode ter uma psicóloga aqui, psicóloga 1, e pode ter psicóloga 2 também. Aí vai depender do que ela quiser. Se a demanda ficar maior, ela precisa aumentar aqui. Então ela tem uma psicóloga aqui e ela tem a Pink Life, um consultório online para essas mulheres que empreendem, que têm uma baita carga emocional. Porra, elas têm família, têm filho, baita pressão. Então, essas mulheres já fazem psicólogo por fora. Então, falou, cara, agora eu quero fazer com você, pô. Eu gosto de você, vou fazer na Pink Life. A consulta R$250, tá? Consulta preço médio também, tá? Não tem nada de anormal aqui. E ela tem 25 pacientes na semana, tá? Então, ela só tem 25 clientes. Isso deixa para ela 25 mil de faturamento por mês. Aqui ela vai ter que, né, dar um pedacinho também para essas psicólogas aqui, que ela tem parceria. Então veja que esse pequeno ecossistema, e é bem pequeno, vocês estão vendo que não tem nada de milhares e milhares de clientes, né? Não tem nada de absurdo, não tem uma mega operação aqui. Isso deixa um faturamento mensal de 259 mil reais. Quem pode ser o sócio da Silvana? O próprio marido dela, cara. O marido dela vai ser sócio dela. Ele que vai ajudar a gerir aqui essas psicólogas e essas meninas aqui que trabalham na contabilidade. Pronto. Ele gera isso tudo para ela e a Silvana fica só com a entrega, né? Que são as mentorias uma vez por semana e as mentorias individuais. Então percebe que não tem nada de complexo aqui. É uma operação que está deixando 259 mil, 260 mil praticamente de faturamento. E por que é interessante criar as marcas, né? Porque essas marcas elas podem captar mais clientes por fora, né? Então elas não precisam da Silvana. Então veja que se acontece um congresso para mulheres, né? A Pink Life pode patrocinar esse congresso, essa convenção e captar mais clientes lá. Aconteceu o congresso de pequenos empreendedores, Senai, né? O Senai. Eita. Beleza. Já entendi. Aconteceu um Senai. Porra, a Pink Contability pode patrocinar o Senai e adquirir mais clientes aqui. Então esse valor vai aumentar. Então ela pode ter um stand lá no Senai, um stand todo rosa, e falando ali da proposta dela, que é uma contabilidade mais para mulheres, né? É um atendimento mais sensível, um atendimento mais humanizado ali para mulheres, né? Enfim. E o que acontece aqui? Quando ela tem a Pink Power, que tem 200 mentoradas, cara, muitas delas ela joga para Pink Life, ela aumenta o faturamento por cliente, ela joga essa galera para Pink Contability. A galera da Pink Contability também pode ir para Pink Life, porque, porra, precisa também de atendimento psicológico. A galera que está na mentoria em grupo aqui, na Pink Power, pode ir para Pink Business Pro. Então veja que é um ecossistema que tem muita sinergia. São coisas totalmente diferentes, mas que conversam entre si. E uma vez que essas pessoas já são clientes dela aqui na Pink Power, é muito mais fácil encaixar elas nesses outros braços aqui do negócio. E é muito fácil também vender essa solução no mercado externo. Então ela pode fazer parceria com uma influenciadora que fala de wellness, que fala de mentalidade, e ela pode fazer uma parceria com a Pink Life e as seguidoras dela podem fazer sessões de psicologia aqui na Pink Life, porque ela é uma influenciadora de bem-estar, ela não é psicóloga. Então, veja que tem tudo a ver.
São mulheres que seguem essa influenciadora, né, que tem muitos seguidores. Essa menininha aqui tem 300k seguidores. E são mulheres que seguem ela. Ter uma clínica de psicologia focada em mulheres tem tudo a ver, porque essas seguidoras precisam de atendimento psicológico também. Então a Pink Life consegue encaixar aqui e fazer uma boa parceria com essa influenciadora. Foi exatamente isso que eu falei com vocês aqui. Fazer parcerias com influenciadores. Tá? É um outro canal de aquisição que você não precisa investir tráfego. Você não precisa socar dinheiro em tráfego. Para finalizar aqui, né, acho que essa aula já está gigante, mas é uma aula bem introdutória, é mais para abrir a cabeça de vocês. Então percebe que nem tudo se resume a tráfego, a vender curso. Você precisa ter um olhar de negócio, você precisa ter um olhar de receitas, de mercados, de demandas. Tem muita coisa que não funciona para vocês. Tem mercado que nem deve vender curso, cara. Tem mercado que não precisa, não pode vender curso. Tem gente que queima totalmente a imagem, queima o produto colocando o ticket baixo. Então tem mercado que, cara, mercado classe A, você não vende produtinho de entrada de 97. Porque isso causa um efeito totalmente oposto na percepção que você tem. Mercado muito pobre também, né? Se você vende um produto para classe C, classe D, você não vai conseguir vender uma parada de 2, 3, 4 mil reais. Então, cada mercado tem sua especificidade, tem seu teto de demanda, tem seu nível de sofisticação. Então, essa foi uma aula aqui bem rápida, eu nem preparei nada, eu saí rabiscando aqui do jeito que dava, que vocês possam entender um pouco mais de onde estamos e para onde estamos indo. Valeu?